Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, realiza hoje a continuação das boas-vindas aos novos servidores da universidade. Tivemos um momento presencial, inicialmente, num seminário de integração. Continuamos com uma série de capacitações online, que faz parte do ciclo formativo Saber que Acolhe. O ciclo ele é composto por 5 encontros remotos, especialmente para o acolhimento dos novos servidores, mas o público ele é estendido também aos demais servidores, a técnicos administrativos, docentes, discentes da UERN. Tivemos o primeiro encontro remoto dia 12 de maio, com o tema assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O segundo encontro no dia 15 de maio, com noções sobre o SEI, e as gravações de ambos estão no canal do YouTube do setor de capacitação da UERN. Independente do nosso público hoje ser dos novos ou dos antigos servidores, enfim, somos todos UERN, e o setor de capacitação e educação profissional visa promover o desenvolvimento do servidor com capacitações continuadas. Então, vocês fiquem atentos ao e-mail de vocês institucional, ao Instagram da Progep, pois é disponibilizada mensalmente uma agenda com os eventos, as capacitações que ocorrerão no mês, e tudo é planejado, pensado, especialmente pensando na formação continuada, a qualificação de cada um de vocês. Eu sou Angélica Barbosa, sou chefe do setor de capacitação e educação profissional, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UERN. Gostaria, desde já, de agradecer a cada participante que disponibilizou para estar aqui conosco nesta tarde. Hoje, no nosso terceiro encontro do ciclo formativo Saber que Acolhe, a temática é letramento racial no serviço público, que serão em 2 módulos. Hoje o primeiro, o segundo será de 27, quer dizer, de 28 amanhã, de maio. E apresento agora os facilitadores do ciclo formativo Saber que Acolhe, letramento racial no serviço público, módulo 1. A professora doutora Eliane Anselmo da Silva, graduada em Ciências Sociais pela UERN, mestre e doutora em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, professora adjunto do curso de Ciências Sociais da UERN, é diretora da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, foi pró-reitora adjunta de extensão no período 2021 a 2022, coordena um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas da UERN, é líder do grupo de estudos culturais também da UERN, foi tutora do programa de educação tutorial do curso de Ciências Sociais da UERN, presidiu a comissão de avaliação do procedimento de heteroidentificação para as cotas étnicos raciais da UERN, é membro titular da UERN no Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes do Rio Grande do Norte, editora da Revista de Estudos Socioculturais, foi vice-coordenadora do programa de pós-graduação em ensino, coordenou o curso de Ciências Sociais do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica da UERN, campus Pau dos Ferros, tem experiência na área de ensino, pesquisa e extensão, sendo seu campo específico a antropologia, com ênfase em estudos religiosos, principalmente no campo afro-brasileiro, relações étnico-raciais, cultura e diversidade, antropologia da educação e ensino de antropologia, refúgio e migração. Seja muito bem-vinda, professora. Desde já agradecemos o aceite da senhora, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. E apresento agora o professor Dr. Tobias Arruda Queiroz, é professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em serviço social e desenvolvimento social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pós-graduação em comunicação social pela
Universidade Estadual da Paraíba, especialização em jornalismo cultural, mestrado em estudos da mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é doutor em comunicação através do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, foi pesquisador visitante bolsista CAPES na Universidade do Porto, através do programa CAPES, Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem experiências na área de comunicação, com ênfase em estética, atuando principalmente nos temas como música, mídia, cultura urbana e racialidades. Integra o Laboratório de Análise de Música e Audiovisual da UFPE, é líder do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Sociedade da UERN, atua como responsável pelo setor de relações étnico-raciais, diversidade, interculturalidade da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, é coordenador do Grupo de Pesquisa Intercom, Comunicação, Música e Entretenimento, é autor dos livros Você Vai Continuar Vivendo da Música, O Mercado e Suas Estratégias Discursivas, Pandemônios e Notívagos, Decolonizando a Cena Rock no Interior do Nordeste, e ao lado de Jéder Janotti e Vitor Pereira, também autor do livro Deixa a Gira Girar, né? Corporeidades musicais em tempos de escuta conexa. Seja muito bem-vindo, professor, agradecemos também o aceito do senhor, a disponibilidade de estar conosco nesta tarde e amanhã também, compartilhando seus conhecimentos. E antes de passar a fala para os professores, pessoal, informamos que no decorrer desta capacitação, nós vamos disponibilizar no chat, fiquem atentos, o link da presença, né, onde vocês vão preencher corretamente o nome de vocês, o e-mail, para onde vão ser emitidos, enviados os certificados, ok? Também o link da avaliação desse evento, né, para saber como estamos nessas avaliações, nessas capacitações, para promover cada vez mais capacitações de qualidade para vocês, assim como também um link do canal do YouTube do setor de capacitação da UERN, onde tanto essa como as demais capacitações que já ocorreram ficam lá disponíveis. Então, tenham todos uma excelente capacitação. Passo a fala agora para o professor Tobias. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, Angélica, aí pela sua parte e pela descrição generosa do currículo da gente, do currículo Lattes, né? Que com o passar do tempo a gente vai acumulando coisas que às vezes a gente não retoma, mas também faz parte da nossa construção de repertório intelectual e de experiência mesmo no serviço público, né? Então, eu queria agradecer primeiramente a minha querida companheira lá da DIAD, a professora Eliane Selmo, por estar aqui também. Agradecer você, Angélica, e a Progep por possibilitar esse momento de diálogo. Acho que a gente deve chamar assim, né? Chamar de diálogo, mas a gente vai falar, vai trazer alguns apontamentos, mas nossa proposição é essa. Eu vou ficar olhando aqui de vez em quando, tá, gente? Não estranho, porque aqui é a minha cola. É o roteirinho para hoje. Então, o que a gente veio trazer aqui está dividido da seguinte forma, tá? Depois desses breves agradecimentos. Agradecer também a professora Aline Nhotti, do campus de Patu, ela está aqui presente também, e amanhã ela vai dividir espaço comigo na continuação desse diálogo, né? Então, vou fazer aqui um breve resumo do que a gente vai apresentar hoje e amanhã. Aí, na sequência, eu passo a palavra para a professora Eliane, aí a gente já começa no diálogo, tá? Então, sintam-se à vontade para fazer questionamentos, levante a mão, colocar no chat, que como nesse primeiro contato nós não temos uma disponibilização de textos prévios, então a preparação do material, ele ficou com bastante informação, então naturalmente pode ocorrerem dúvidas nesse sentido, então é só vocês acionarem a gente, tá bom? Então, o que a gente trouxe aqui é algo que eu acredito que deveria ser obrigatório para todo servidor e servidora, tá? Tanto técnico como docente, e principalmente para aquelas pessoas que venham no futuro a ocupar algum cargo de mando dentro da instituição, pró-reitores, diretores e coordenadores e chefes de curso. Porque a questão do letramento racial, a priori, volta-se dentro de uma lógica do senso comum, que é uma pessoa negra que deve abordar isso, né? E nós não estamos aqui só
para isso, né? Estamos aqui para outras coisas. Então, esse encontro aqui, espero que seja um start para que é uma divisão de responsabilidade, é um chamamento de responsabilidade, né? E eu boto responsabilidade, eu não boto culpa, né? Não existe uma culpabilização, existe uma responsabilidade. A culpa é como se fosse algo externo a você e não depende de você para se resolver aquela situação. Mas o que nós estamos chamando aqui de responsabilidade é exatamente esse lugar que cada um ocupa dentro da sociedade, que tem a responsabilidade de repensar os seus atos, o seu lugar na sociedade. Então, esses nossos encontros de hoje e de amanhã, ele tem esse objetivo. É um chamamento para a responsabilidade e outra coisa, é também um chamamento para o desconforto. Então, ele vai ser desconfortável, ele vai ser incômodo, e se assim não for, alguma coisa não deu certo. Porque a gente vai falar exatamente de estrutura, de modus operandi que são introjetados, etos, e muitas vezes nos flagramos fazendo algum tipo de violência ou algo do tipo, né? Então, é um chamamento para a responsabilidade e um chamamento para ao desconforto, né? Eu não sei aqui, porque a gente não tem como ver as pessoas, né, que estão aqui todas participando, mas eu não faço ideia do perfil, quer dizer, eu faço, do perfil racial de quem está assistindo. Como a gente sabe, que já observou, dentro da UERN, há pouquíssimas pessoas negras no serviço público, né? Tanto como técnico como docente dentro da nossa instituição. A mudança de tonalidade da pele e essa inclusão racial na universidade, ela tem sido colocada de uma maneira gradativa, assim como tem que ser, a partir da implementação das cotas. E não somente com isso, tem um trabalho que nós desenvolvemos na DIAD, que é responsável também por políticas de permanência e de inclusão em todas as esferas da instituição. Da graduação, da escola de música, que é antes de graduação, da graduação, especialização, ensino à distância, mestrado, doutorado, pós-doutorado, concurso público para servidor e concurso público para docente. Então, estamos em todos os cantos nesse sentido. Pressupõe, então, levando em consideração isso, mas na expectativa de que tenha mais pessoas negras nessa audiência de hoje, a gente fez um material voltado principalmente para a conscientização das pessoas brancas, principalmente, tá? Então, acho que esse aqui é um ponto de partida. Então, você que se autodeclara branca, ou você que se autodeclara parda, mas não sabe o que significa muito bem isso, estamos aqui exatamente para sanar algumas dúvidas e trabalhar exatamente esses pressupostos teóricos e conceituais, tá? Então, levando em consideração essa perspectiva de que a maioria é de pessoas brancas e que são as pessoas brancas que ocupam os lugares de mando da nossa instituição e de toda a sociedade, lógico, a gente precisa realmente trabalhar esse chamamento para a responsabilidade e esse convite ao desconforto. Então, nesses 2 dias, eu coloquei alguns tópicos aqui que a gente vai abordar, tá? Primeiramente, por que a gente vai falar sobre isso? Qual o objetivo de falar sobre isso, né? Isso aqui eu vou trazer, de certa forma, amanhã com a professora Aline. Entre outras coisas, eu posso adiantar que falar sobre isso é exatamente a necessidade da gente romper com o silenciamento, e esse silenciamento que sempre está beneficiando um determinado grupo racial, que é a categoria branca, que ela, no Brasil, ela não se vê enquanto uma categorização racial, né? Mas ela e por ela não se ver, ela se torna exatamente capilarizada e presente em toda a sociedade. Então, na sequência, junto com a professora Aline, vamos trabalhar discriminação, preconceito, racismo, a distinção de um para o outro, raça e etnia, racismo e supremacia, a diferença e a complementaridade entre elas, negritude quanto categoria política, que é um termo muito comum no movimento negro, o que é a negritude. Então, a gente vai buscar entender o que é negritude e nós, enquanto servidores e servidoras do serviço público, saber o lugar que o nosso público, seja de discente ao corpo docente, entende, se localiza quando se fala que está trabalhando a negritude. Na sequência, que vai ser no dia de amanhã, vamos abordar negritude e branquitude e vamos falar exatamente o que é branquitude. Isso aí é um ponto muito importante, que é uma contribuição da professora Aline,
uma professora que estudou isso, traz isso no doutorado, então sintam-se convidados e convidadas para amanhã, que é bem interessante também, na continuação desse nosso diálogo de hoje. Privilégio branco e o pacto narcísico da branquitude, e fechando, o lugar da escuta, da ação, e exatamente esse convite ao desconforto, que é como nós vamos fechar o nosso encontro de hoje, né? Então, a gente, já para encerrar minha fala aqui no final, para passar para a professora Eliane, citam-se, então, convidados para a gente discutir isso, né? Saio do lugar do conforto, do ponto de vista racial, e vamos dialogando, tá? Então, a professora Eliane vai puxando o fio da meada, junto com esse PowerPoint que foi preparado para vocês, e estamos aqui abertos ao diálogo e a tirar dúvida. Muito obrigado. Professora Eliane. Obrigada, Tobias, pela breve introdução. Queria dar boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. A gente não consegue ver, mas a gente imagina, né, como o Tobias falou. Agradecer o convite da Progep, né, essa parceria com a DIAD. Como o Tobias falou, é muito importante que a gente tenha esse debate na nossa instituição. A DIAD ela foi criada com esse intuito, né? A gente já tem o NEABI, a gente já tem vários projetos de extensão, pesquisadores, estudiosos na nossa universidade, mas a DIAD ela foi criada com um propósito, né? E a gente fica muito feliz que a DIAD hoje esteja dando, né, início a esse tipo de diálogo aos nossos servidores, com a nossa comunidade acadêmica. E aí, como o Tobias falou, né, esse material que a gente preparou, né, enfim, vai ter muito texto, mas eu entendo que é um momento que também a gente precisa ressaltar que um letramento racial, ele também não se dá em 2 horas, numa tarde, em 2 tardes, assim não tem que ser uma ação contínua da gente, mas quem está aqui realmente é porque tem interesse. Certamente tem pessoas aqui que já têm letramento racial, tem pessoas que são estudiosas, estão aqui também para colaborar com o diálogo, mas também tem pessoas que, por questões, né, que a gente já vai entender um pouco da nossa própria sociedade, que a gente não teve acesso a esse tipo de informação. A gente não teve na nossa educação. Né? A gente tem esse déficit na nossa educação, desse letramento racial, desse debate, dessas pautas, que vem modificando ao longo dos anos, né, das últimas décadas, principalmente com a implementação, né, com a aprovação da Lei 10.639 e 11.645, que fala da obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira e indígena, né, a partir da educação básica, mas também no nível superior. Então, assim, é um processo, tá certo? E a gente vai hoje ter um entendimento mais introdutório. Então, esse debate hoje é bem introdutório, tá certo? Mais teórico. Tobias está aqui também para, principalmente amanhã, fazer esse momento mais empírico também, de trazer situações mais empíricas. Mas é importante que a gente conheça um pouco a base de como tudo isso surgiu, né? de como que o nosso país se tornou o país que é hoje, o porquê da população negra, né, e indígena brasileira viver nas circunstâncias que vivem hoje, tá certo? Então, assim, eu trouxe uma apresentação, vai ter bastante texto, como eu disse, como ninguém teve acesso a texto, né, o ideal era que fosse uma formação continuada, que vocês lessem o material e a gente debatesse, mas como não houve esse processo, é uma coisa mais, né, como a gente está vendo aqui, mais resumida, então a gente traz bastante material para a gente ir acompanhando, tá certo? Acho que no final a gente vai abrir para o debate, para vocês fazerem perguntas, observações, complementar, tá certo? Então, eu vou começar passando aqui para dar uma introduzida, né, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, como diz, né, mas a perspectiva socioantropológica, né, de até a gente chegar no ponto do racismo, né, enfim, do processo de miscigenação no nosso país, o racismo enquanto o conceito de raça, o racismo e tudo isso, como isso vem se desdobrando, sobretudo na nossa realidade brasileira. Mas aí, enquanto, né, antropólogo, eu quero começar trazendo uma reflexão mais voltada para o próprio processo de estranhamento do homem, né, frente ao outro diferente, né, a questão da diferença, né? A gente, na antropologia, né, a gente estuda, a antropologia ela vai se constituir enquanto uma ciência a partir do processo da expansão econômica mercantilista colonial no mundo, né, quando a Europa ela
parte em busca, né, de novos territórios, e a partir do momento em que o homem branco europeu ele se depara com povos, com grupos humanos diferenciados. E esse processo de estranhamento, né, ele vai trazer todo um debate posterior que vai culminar lá na frente com o racismo, inclusive o racismo científico, certo? Então, essa expansão econômica mercantilista, essa ideia da descoberta, entre aspas, né, do novo mundo, forjaram a base material a partir da qual a cultura, né, renascentista europeia da época iria refletir sobre a unidade e a multiplicidade da existência humana. Né? Então, o homem sempre se pensou sobre si mesmo, sobre sua existência. Mas a partir desse encontro, desse estranhamento, desse encontro com o outro tão diferente, né, começou-se a se refletir também do porquê dessa diferença, do porquê dessa diversidade humana, certo? E aí esse movimento, né, a partir do século XV, XVI, por aí em diante, né, foi um movimento no sentido de que onde os europeus, enquanto, né, os povos civilizados, detentores da civilização, iria levar essa civilização para os lugares mais longínquos do globo, né, onde essa civilização suporte, na perspectiva do homem branco europeu civilizado, né, ela não existia. E isso acabou, né, redundando num processo de destruição e morte, né, de expoliação dos povos que foram, na perspectiva do homem branco, descobertos, né, mas que foram, né, colonizados. E, enfim, esse processo a gente denomina de colonialismo, é o processo de colonização, certo? E aí, isso vai gerar várias narrativas a partir do século XV e XVI, as narrativas dessas pessoas que vão estar em contato com esse novo mundo, com esses novos povos, e vai haver várias narrativas. Ah, essas pessoas, quem são esses seres tão parecidos conosco? Parecidos, mas ao mesmo tempo tão diferentes. Será que são humanos? Né? Surgiram várias indagações sobre essas diferenças. Nossa, eles parecem humanos, mas ao mesmo tempo eles não são humanos. Por quê? Porque era um processo, né, tem costumes e hábitos diferenciados. Então, surgiu nesse período uma perspectiva, a ideia do bom e do mal selvagem, né, que eles seriam selvagens, né, pessoas, seres selvagens, muito parecidos conosco. E a partir disso, obviamente, se desenvolveu, dentro de toda dessa trajetória, também se desenvolveram as ciências sociais, a sociologia, e a antropologia ela surge a partir, né, desse processo. Certo? Mas aí, precisamente no século XIX, quando a antropologia ela surge enquanto, né, perspectiva científica, ela vai trazer uma contribuição para esse entendimento dessa diferença, desse estranhamento de quem são, né, esse outro tão diferente, tão parecido, mas ao mesmo tempo, né, que eram concebidos como selvagens ou como uma fase primitiva da humanidade. Então, a antropologia ela vai trazer, dentro da sua perspectiva, uma contribuição de dizer que, olha, esses povos são humanos, mas eles são diferentes, né? Que até então eles não eram concebidos nem como seres humanos, né? Enfim, então essas indagações a partir do século XIX sobre as diferenças humanas, sobre as diferenças dos povos, tornaram-se também indagações científicas, certo? De tal sorte que o homem deixa de ser apenas um objeto filosófico, quem somos nós? Por que existimos? Né? E passa a ser também um objeto científico, o homem estudando o próprio homem. É aí nessa discussão das ciências sociais. E aí a importância da antropologia nesse sentido, no século XIX, que vai dizer que esses grupos humanos, né, que esses grupos, esses povos, eles são humanos, só que eles estariam numa perspectiva evolucionista, e aí com toda a influência do darwinismo, né, eles estariam numa perspectiva, num estágio de evolução ainda, né, inferior ao homem branco europeu. Então, seria a perspectiva de que o homem branco europeu, no seu auge da civilização, esses povos eles estariam no processo de evolução. Né? Seriam ainda os selvagens que, a partir do momento que eles iam tendo contato com a civilização, eles também iam automaticamente se civilizando. Né? Então, a antropologia vai trazer essa perspectiva, né, de estudar as diferenças humanas, certo? A partir da perspectiva cultural, da ideia de cultura, certo? E aí a gente vai dando sequência aqui para a gente entender um pouco mais sobre isso, certo? Bom, e aí, para a gente pensar na própria ideia de raça, como isso se constituiu a partir também dessa perspectiva da diferença, né? A partir do século XIX, toda essa discussão, a influência do darwinismo social, da evolução, né? A ideia de raça vai passar a ser um conceito, né? Uma ideia para justificar essas diferenças entre os povos, entre esses povos, entre a raça humana.
Então, a gente tem uma raça superior, uma raça inferior, uma raça evoluída e uma raça ainda em processo de evolução ou ainda não evoluída, né? Então, o termo raça, no seu sentido etimológico, né, o seu significado, sempre esteve, de alguma forma, ligada ao ato de estabelecer classificações, né? Inicialmente, classificando plantas, animais e, mais tarde, né, os seres humanos, né? Então, a noção de raça, ela é uma referência, como uma referência, ela traz várias categorias, né, de seres humanos, né? E isso é um fenômeno da modernidade que remonta ainda a meados do século XVI, como a gente viu. Surge lá naquele processo de estranhamento, ora, mas será que são humanos? Aí foi identificado, são humanos. Mas, como assim? Por que eles são diferentes de nós? Então, o racismo científico, né, a ideia de raça, ela vai servir nesse momento para tentar justificar ou explicar essa diferença entre os povos humanos, entre os vários grupos humanos, tá certo? Então, é importante a gente lembrar que a ideia de raça não é um termo fixo, certo? Enfim, ele é dinâmico, ele está relacionado a todo um contexto, certo? O seu sentido ele está inevitavelmente atrelado às circunstâncias históricas em que ele é utilizado, né? Então, por trás da raça, dessa ideia de raça humana, sempre há uma contingência, sempre há um conflito, poder, decisão, né? De tal sorte que é um conceito relacional e histórico. Então, assim, né, na perspectiva da história, né, a história da raça humana, ou das raças humanas, digamos assim, é a história de uma constituição política e econômica das sociedades contemporâneas, certo? Foram, portanto, as circunstâncias históricas, meados do século XVI, que forneceram um sentido específico a essa ideia de raça, que vai se desenvolver principalmente no século XIX, a partir da teoria do evolucionismo de Darwin, certo? E para justificar, obviamente, essa ideia de uma raça superior e inferior, vai justificar, inclusive, o processo de colonização e de dominação da raça branca, né, do homem branco civilizado europeu, para justificar o seu domínio sobre os outros territórios, tá certo? Eliane, posso fazer um adendo aqui nessa parte, no slide anterior? Só um adendozinho aí. Se a gente tem o termo raça, ela não é um termo fixo, ele não é estático. Então, logo a gente vai entender que a racialização dentro da sociedade, ela sofre mutações. Se ela sofre mutações, novos grupos são inclusos e os antigos grupos são reconfigurados. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, se a gente observar, por exemplo, o movimento xenófobo lá da Europa, a gente vai localizar uma racialização perante as pessoas de outros países dentro da Europa, principalmente os africanos. Então, há uma mistura de uma racialização a partir do tom de pele e há também uma racialização a partir da geopolítica, da geografia. Mas o que eu queria acrescer era o seguinte: se a raça ela não é um termo estático e ela não é um termo fixo, logo o racismo, que é a prática, né, da violência e das pessoas negras, principalmente, que é o que a gente está debatendo aqui, ela não é estática. Então, o que a gente está trazendo para aqui é um reforço de tudo aquilo que a gente aprende no decorrer da vida. Então, muita gente pode falar, não vou participar desse encontro promovido pela Projeto, porque eu já li isso ou aquilo, eu já vi esse ou aquele outro vídeo. Mas se a gente entender que a raça não é estática e o racismo, logo, também não é, então sempre está existindo, surgindo, enquanto a gente conversa aqui, formas de racialização e de racismo e de violência. Então, acho que a gente deve entender que o racismo é uma tecnologia social. Logo, ela é fluida, ela vai se adaptando de tal forma na nossa rotina que a gente nem percebe que a gente está violentando. Era só isso, minha linha, desculpa aí. Nada, a gente vai aqui dialogando. Bom, e aí, como eu já falei, né, a partir do século XVIII, início do século XIX, é que teve início essas elaborações conceituais de teorias das diferenças, né, inatas e permanentes entre brancos e não brancos, a partir do darwinismo, né, que são as teorias deterministas raciais, que vão se basear em atributos externos e fenotípicos, né, que seriam elementos essenciais para definir, né, essa diferença entre as pessoas, e com base nas diferenças fenotípicas, né, desses atributos externos, também se definia essa concepção, a moralidade, né, e o dever dos povos. Então, acreditava-se que se a pessoa não é branco, já que o homem branco é a raça civilizada, né, a raça dominante, superior e civilizada, todos aqueles que não são brancos, eles são ou pertencem a uma raça inferior, certo? Então, assim, a terminologia raça ela vai influenciar grande parte dos estudiosos,
né, nesse período, principalmente, certo? No sentido de definir, de distinguir, de classificar os grupos humanos se baseando numa teoria da seleção natural, certo? Então, o conceito de raça ele surge inicialmente assentado nesse conteúdo biológico, certo? E vai definir essa subdivisão da espécie humana, onde os membros eles teriam atributos hereditários semelhantes, certo? Então, a crença na raça seria uma crença na raça como um critério definidor da diversidade cultural, certo? Que ainda existe até hoje, né? Tanto é que a gente vê que está presente em vários discursos ainda, sobretudo nas representações acerca de grupos como o povo negro, como povos indígenas, ciganos, judeus e etc. Certo? E aí a gente vai ver mais lá na frente que, para além do termo raça, a gente surge um novo conceito que é etnia, que vem complementar esse debate, né? Quando o próprio termo raça ele vai ser ressignificado, tá certo? Como a gente vai ver. Então, na perspectiva histórica, as raças elas eram diferenciadas umas das outras, a partir dessa perspectiva. E essa manifestação de igualdade entre os povos, ela não possui, como a gente sabe hoje, né? Mas naquele período foi, né, como foi observado, analisado, mas ela não possui uma origem natural, certo? Essa ideia ela parte de uma construção social decorrente de representações ideológicas, né, do branco, do civilizado, né? E essas representações ideológicas elas englobam crenças e valores de um grupo dominante em busca de manter a ordem social e o ideal, né, do seu próprio grupo, que é o ideal do homem do branco, né? E aí, mediante as semelhanças de diferenças, a gente passamos a nos distinguir, nós seres humanos, passamos a nos distinguir, né? E determinadas culturas são supervalorizadas em detrimento de outras quando se discrimina, certo? E aí a consequência dessa discriminação é uma fragilização e uma negação da identidade coletiva, na qual estão contidas toda uma historicidade de valores culturais. Então, a gente vai ver, pensando nessa discriminação, né, de como, a partir dessa perspectiva da diferença, dos povos diferentes, culturas são supervalorizadas em detrimento de outras, né? Existe uma discriminação, mas essa discriminação ela não é natural, ela é, obviamente, social, uma construção social. E aí, para a gente entender rapidamente aqui, e aí depois Tobias me complementar, se quiser, é um pouco a diferenciação do que seria discriminação, preconceito e racismo. Né? A discriminação é justamente a atribuição de tratamento diferenciado conferido a membros de certos grupos, né? No caso do negro, né? De povos racialmente identificados. Né? Então, quando você discrimina um grupo, tomando como base a racialidade, né? Isso é uma discriminação racial. Então, você pode discriminar o povo negro, você pode discriminar povos e pessoas indígenas, enfim, com base no grupo, né? Na racialidade. Essa discriminação, ela pode ter origem no preconceito, certo? Ou não, ela pode ter origem no preconceito. E o que é o preconceito? O preconceito é uma opinião ou um julgamento, né, formado antes do conhecimento dos fatos, que pode ser favorável ou não. Você tem um preconceito, isso é uma pré-ideia sobre algo que você ainda não conhece, certo? Isso pode ser negativo ou pode ser positivo. Né? Então, seria um juízo prévio, um conceito, né, negativo de uma pessoa, de um grupo, que tem em detrimento de outra. Então, eu posso ter preconceito com a pessoa indígena, né? Porque eu identifico que ela é diferente, eu tenho um preconceito. Mas por que eu tenho preconceito? Porque eu não conheço nada sobre ela. E aí eu vou pegar essas ideias a partir do que eu ouço, do que é do imaginário popular, do que a gente escuta na sociedade. Que o índio é preguiçoso, o índio, né? A gente vai falar um pouco sobre o termo, as mudanças das terminologias, da ideia de negro, né? A ideia de preto, pardo, indígenas, a gente vai ver um pouco também sobre isso. Então, a gente elabora uma ideia antecipadamente antes de entender o que é de fato, o que é uma pessoa indígena, por exemplo. Então, o preconceito racial, ele é assim um juízo, não uma ideia, baseada em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias, certo? Então, você pode discriminar ou não uma pessoa e a discriminação ela pode ser negativa, mas também pode ser positiva, como, por exemplo, as cotas raciais, ela é uma discriminação positiva. Você discrimina pessoas pelo fato de elas serem racializadas, mas essa discriminação é no sentido positivo, diferente da discriminação negativa, onde você discrimina alguém, enfim, quando você exclui ela de determinada, enfim, esfera social, pelo fato dela ser negra, pelo fato dela ser indígena, enfim. E o preconceito é a ideia que a gente cria sobre as pessoas devido a essa imagem que a gente construiu sem nenhum conhecimento de fato. E aí,
finalizando nessa parte, o racismo ela é, assim, uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para alguns indivíduos, para os indivíduos, a depender do grupo racial a que pertence, tá certo? Então, a gente nunca, quando o pessoal costuma falar, racismo é reverso. A pessoa branca sofreu racismo. E aí a gente vai entender, acho que amanhã Tobias e a Aline vai falar melhor sobre isso, né, para a gente não explorar muito, mas essa ideia de que o racismo ele só se dá numa situação, né, de divergência social, de diferença, né? Então, assim, o branco ele não vai sofrer racismo porque ele não tem, socialmente falando, dentro da estrutura da sociedade, nenhum tipo de desvantagem com relação ao povo negro. E o oposto acontece. O povo negro, o povo indígena, as minorias étnicas, elas possuem, sim, desvantagens socialmente falando em detrimento da raça branca, tá certo? São questões que a gente vai aprofundar também no decorrer. Tobias, quer comentar? Quero, Eliane, queria falar uma parte sobre, que você colocou agora por último, sobre o que é o racismo, tá? Pronto, aqui está colocando como uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagem ou privilégio para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertencem. Então, o que quer dizer isso? Assim? A gente tem que entender que o racismo ele é uma ideologia. Portanto, ele é uma ideologia que está incrustado dentro da subjetividade da sociedade e ela coloca isso em prática. Então, o que eu quero dizer com isso aqui para vocês? O racismo ele não é um conceito moral. Então, eu sou uma pessoa boa. Tá, mas você é uma pessoa boa e é racista. Então, não é questão moral. É uma questão de você estar ocupando um lugar dentro de uma sociedade que é uma ideologia que, por sua vez, é uma estrutura e dentro dessa estrutura ela é alimentada, entre outras coisas, por estereótipos, por preconceitos, por discriminações e que leva, logo por consequência, a uma prática sistemática de você discriminar só a partir do tom de pele. Então, um outro exemplo que ilustra isso, que eu vou trazer o vídeo amanhã, junto com a professora Aline, é um depoimento da professora Lia Weiner, na pesquisa dela, do doutorado. Ela estava dizendo o seguinte, ela queria saber como é que as pessoas vão entender que elas são brancas. Então, ela entrevistou 40 pessoas. Das 40 pessoas, não há um recorte de classe, né? Então, ela entrevistou desde moradores de rua a pessoas de outras classes sociais, e ela chegou e perguntou a um morador de rua, você se considera branco? Você é branco? Ela disse, sim, eu sou uma pessoa branca. Você tem privilégio quanto a isso? Aí a pessoa, um morador de rua que foi entrevistado, respondeu para a Lia Weiner, sim, eu sou branco e eu tenho privilégio. Ela, como assim? Como é o privilégio que você tem? Isso é porque eu posso ir no banheiro do shopping fazer cocô e os meus amigos não podem. Então, a marca do tom de pele foi o definidor para que tenha um acesso a um banheiro, que é para todo mundo ter, e aquele que tem um outro tom de pele não tem. Então, isso a gente está entendendo como é que funciona o racismo e como funciona também as lógicas e as engrenagens internas. Então, mesmo a gente, dentro do serviço público, colocando em prática as nossas ações, nossas atividades, a gente pode cair em determinadas armadilhas, repetindo exatamente essa ideologia e essa estrutura que há na sociedade e levar em consideração somente o tom de pele ou alguma outra coisa que caracterize principalmente a negritude ou classe social como um fator preponderante, como vetor de discriminação, logo de racismo. Então, o que a gente está falando aqui é um movimento de inclusão que a gente tem que separar de conceito moral, tá? Não é moral. Então, a pessoa ela pode ser um bom pai, ela pode ser racista. Você pode ser uma boa mãe e praticar o racismo. E uma coisa não está dissociada da outra. Se você é uma pessoa branca, mesmo que você tenha toda essa conscientização, você pode cair dentro de um privilégio do exemplo que Lia Weiner colocou. Mesmo sem você perceber, que você não vai perceber porque você não tem um parâmetro da outra pessoa, você está sendo privilegiada. Então, o racismo ele funciona assim, sempre colocando em uma categoria à frente de outra. É um dispositivo de poder muito similar ao que nós homens, héteros, cis, colocamos quando a gente vai fazer uma DRzinha, né? Então, o que é que ocorre normalmente? Os homens silenciam, ficam calados.
não querem DR, não gostam de DR, não gostam de conversar. Logo, esse silenciamento é um dispositivo de poder. Porque se você não fala, logo você não está dando um arsenal, entre aspas, para outra pessoa te colocar. Então, são os dispositivos de poder que funcionam dentro da sociedade, que pega tanto a pessoa negra como outras questões também que a gente está colocando aqui. É isso, Ariana. Sério. Perfeito, Tobias, perfeito. Então, e o Brasil, né? A gente está entendendo como que isso surgiu, essa ideia de como distinguir, como se começou a distinguir as pessoas, os povos, os grupos humanos, né, dentro da história, como que isso se deu, né, de maneira geral, a partir da expansão colonial europeia, né, enfim, a invasão aos territórios, enfim, a colonização dos povos, né, que eram considerados inferiores, né, primitivos, selvagens, e os povos, o europeu, ele estava lá para levar a civilização, estava fazendo um bem, né, era um ato de bondade para esses povos. Mas aí no Brasil, né, como que isso se deu também, para a gente entender um pouco a nossa realidade. Né? O Brasil ele foi considerado, no começo do século XX, um laboratório racial. Né? Por quê? Porque, claro, muita gente se deve a alguns dos nossos teóricos, inclusive Gilberto Freire, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E a ideia do mito da democracia racial. Então, depois do processo de abolição da escravatura no Brasil, né, os povos negros eles não foram inseridos, né, não houve espaço para a inserção dentro da sociedade. Eles continuaram excluídos, né, de povos escravizados que não tinham nenhum direito, mesmo após libertos, e aí a liberdade a gente já sabe que não foi algo dado, não foi algo, né, foi a princesa Isabel que fez isso, foi muito bom, não foi algo, processo muito árduo, muito violento também, né, e o povo negro não foi inserido na sociedade. E aí se construiu no Brasil a ideia de que o Brasil é o mito das três raças, né? Que o Brasil se constituiu a partir da mistura de três raças e que houve essa democracia racial no sentido de que foi tudo muito bonito, foi muito simples, foi tudo, os povos convivem aqui no país. O Brasil é um país que é um exemplo de miscigenação, né? Só que a gente vai ver que essa miscigenação ela não foi, né, como se prega por aí, romantizada, não foi democrática essa miscigenação. A gente sabe como aconteceu. Né? Os europeus chegaram, invadiram os territórios, dizimaram os povos originários, os povos indígenas que aqui viveram. Né? Depois, quando não deu certo, né, a escravização dos povos indígenas, vieram também os povos negros também escravizados, e todo esse nosso país foi construído em cima de muito sangue, de muito suor, de muito estupro, de muita guerra, de muita morte. Né? Mas se constituiu, a partir do século XX, né? Precisava se dar uma ideia do Brasil foi um país a abolir a escravidão, precisava se constituir uma ideia de que o Brasil era um país, sabe? Tinha que sair, fugir um pouco disso, né? Do Brasil, o último a abolir a escravidão, povos originários que foram dizimados, povo negro que né, que foi escravizado, o Brasil precisava de uma outra imagem, né? E aí para se constituir essa nova imagem do Brasil, de uma nova nação, precisava também, né, minimizar os efeitos dessa escravização. E qual era o sentido? O que é que os estudiosos da época, aí o darwinismo racial, né, o racismo científico, vai justificar, né, vai tentar minimizar as consequências dos longos anos, dos longos séculos de escravização no Brasil. Né? É aí que entra o processo de miscigenação, né? A ideia de que era preciso a necessidade de branquear a população brasileira. A gente precisa, essa grande leva de povo negro, de pessoas negras, após a abolição da escravatura, sem ter mais seus senhores, essas pessoas vão estar nas ruas, a gente precisa dar um jeito, né? Como se dizia no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, o povo negro era uma questão de saneamento. Era preciso tirar o povo negro da rua, era preciso branquear a população para minimizar as consequências, né, da escravidão. Então, vem no Brasil, esse processo, né, vai ser defendido esse processo de migração a partir da eugenia, né, a necessidade de branquear a população, certo? E era justamente nesse sentido de que a população ela precisava ser branqueada, ela precisava ser amenizada. Né, amenizada no sentido de amenizar as consequências dos longos séculos de escravização. Um autor chamado Nina Rodrigues, né, que escreveu, né, enfim, no Nordeste brasileiro, mas, enfim, ele escreveu sobre esse processo de miscigenação, ele vai dizer o seguinte, né, ele conferiu às raças o estatuto de realidades estanques e defendeu que toda mistura de espécies seria sempre sinônimo de degeneração,
para ele, nem todo grupo humano é capaz de evoluir e chegar ao progresso da civilização. Então, qual era a ideia? Se miscigenasse, mesmo que se misturasse, porque se acreditava que o povo negro era um povo não capaz, né? Por serem negros, né? Eles eram uma raça inferior e eles precisavam ser misturados com a raça branca para que eles pudessem, né, também se civilizar e amenizar as consequências disso, né? Mas ele vai dizer, vai ser definido o seguinte, que mesmo pelo processo de miscigenação, né, não teria uma solução para isso. É porque o povo negro, por si só, ele é inferior, assim como os povos indígenas, são povos selvagens, né? E que eles nunca se igualariam ao povo branco. Mas, mesmo assim, foi uma política, né? Uma política de miscigenação no Brasil, né? Então, assim, depois da mistura com os povos indígenas, o povo negro, também veio todo o processo de imigração, dos povos europeus que vieram para cá, enfim. E toda essa tentativa de branquear a sociedade brasileira, né? E aí, por isso que hoje ainda é um tabu falar sobre raça no Brasil. Por causa dessas divergências, ainda existe muita resistência de se falar. Porque sempre se acreditou, e aí viva o mito da democracia racial, sempre se acreditou que foi um processo, sabe? Claro, aconteceu, os portugueses chegaram, descobriram o Brasil, estavam os índios, estou falando na linguagem meio pejorativa, tá, gente? Teve os povos indígenas, tá, os que sobreviveram foram para dentro das florestas. Os que ficaram aqui na região, em contato com o homem branco, foram miscigenados. Por isso que é muito complexo também a discussão dos povos indígenas do Nordeste, né? A gente imagina que só tem povos indígenas lá na região norte, na região da Amazônia, na região do Brasil Central, e que aqui no Nordeste não tem povos indígenas. Ora, se aqui a região Nordeste foram por onde os invasores chegaram, foram os primeiros povos a serem miscigenados, né? Por isso a gente tem essa dificuldade de compreender, né, a questão da identidade étnica dos povos indígenas do nosso Nordeste, né? E aí, nos anos 30, né, o Gilberto Freire ele vem trazer essa ideia do mito da democracia racial. O Brasil precisava constituir uma ideia de uma nova nação, de uma nação democrática, miscigenada e que convivem brancos, negros e índios, né, da maneira mais harmoniosa possível, né? E aí, nesse processo de miscigenação, de tentativa de branquear a população, a ideia do mestiço, né, transformou-se definitivamente em um ícone nacional, né? A ideia é um símbolo da nossa identidade, né, cruzada no sangue, né, de brancos, negros e indígenas, né, sincrética na cultura. Então, a gente tem aqui uma diversidade cultural maravilhosa, né? A gente tem, olha, cultura, a gente tem elementos da cultura negra, da cultura indígena, da cultura europeia. Então, o Brasil é um paraíso cultural, é um paraíso, né, multicultural, né? E aí, essa ideia, para justificar também essa perspectiva da mestiçagem, se constituiu também, se defendeu essa ideia do mestiço como símbolo nacional, né? E aí todos os elementos da cultura que advêm desse processo de miscigenação também vai ser elevado no sentido de elevar a nossa nação, o país enquanto uma nova identidade nacional brasileira. Então é o samba, é a capoeira, né, as comidas, o futebol, tudo isso, né, nesse processo de miscigenação. Então a gente tem aí o mito da democracia racial, que depois ao longo dos anos vai ser desmistificada, né, e vai ser dito principalmente pelo movimento negro, e pelos movimentos indígenas também, dizer, olha, não houve democracia racial no Brasil, né? Essa mistura das raças não foi muito romantizada, né? Essa mistura dessas três raças não foi harmônica coisa nenhuma, pelo contrário, foi violenta, né? Foi mortal, certo? Então, o Gilberto Freire ele vai pensar, né, no seu livro, principalmente Casagrande Senzala, vai mostrar um pouco, né, dessa paisagem do negro, do branco, do índio no Brasil, né? E vai se constituir aí uma identidade, né, de uma nação pautada nessa mistura, nessa democracia racial, certo? Que é marcada por essa mistura racial, por essa constituição de uma nação formada por três raças, certo? E aí a gente sabe, a gente já falou, né, essa questão da escravização, né, houve várias, né, o 13 de maio, que não foi algo dado, foi fruto de muita luta, de motins, enfim. O povo negro lutou para ser liberto, né? Enfim, se constituiu a partir disso essa ideia dessa democracia racial no corolário da representação de uma escravidão benigna, né? Olha, o Brasil foi o último a abolir a escravidão, mas o Brasil aboliu por conta própria, por boa vontade, né? A princesa Isabel foi lá e aboliu a escravidão, por que não? Vamos abolir e tal, e vamos, né, deixar essas pessoas livres. Não foi nada disso. Foi um processo muito sofrido, muito violento, né? E aí se sobressaiu um modelo em que o mais branco, né, nesse processo de miscigenação, era melhor.
Quanto mais claro, mais superior. Branco não é só cor, é também uma qualidade social, como Tobias falou, né? Aquele que sabe ler, que é mais educado, que ocupa uma posição mais elevada. Então, quanto mais negra a pessoa, mais excluída socialmente, porque ela está sempre ligada a uma referência à escravidão. Então, o negro é sempre escravizado, ex-escravizado, né? Que não teve acesso à educação, então também não teria acesso a emprego, à renda, né? Por isso se formaram os mucambos, né? As favelas, porque o povo negro ele não achou espaço, não houve uma política de inserção dessas pessoas na sociedade. Logo ficaram à parte da sociedade, né? Então a gente pode perceber aí como o povo negro, porque a realidade do povo negro hoje é essa. Se a gente pensar nas estatísticas, vai ver os altos índices, né, de pessoas negras nos cárceres, né, de subemprego, de analfabetismo, enfim, de moradia, de todas as dados que vocês tiverem, que a gente tiver no Brasil, você vai ver o povo negro, principalmente, que é a grande maioria da população, obviamente, a gente vai ver aí pelos dados do IBGE, a gente tem o Brasil como a maioria da população brasileira é a população negra. Nós somos a grande maioria. E aí, não sei se Tobias lembra da obra, né, acho que é da Neuza Santos, não. Onda Negra, Medo Branco. Medo Branco, Onda Negra. Que fala, né, desse receio que o branco teve. Ora, já pensou esse povo negro? Já pensou se esse povo todo se junta, Tobias? Se esse povo negro se junta e vem, né, lutar, vem requerer seus direitos. O que nós, minoria branca, vai fazer contra todo esse povo negro? Né? Então, a gente tem hoje no Brasil, claro, a gente viu milhares de pessoas negras que vieram escravizadas para cá, e aí, a partir do processo de miscigenação, ao contrário do que todos pensavam, que a população tendia a clarear, isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Houve muita miscigenação, tem muitas pessoas da tonalidade mais escura, né? E aí, a gente tem hoje, a maioria da população negra, preta e parda, e aí é uma classificação do IBGE que vai classificar a população brasileira, né, nessa perspectiva racial, étnico-racial, né, com base na declaração, como as pessoas se declaram, e aí, claro, tem muitas questões aí, como a gente sabe, que a gente não vai adentrar nesse mérito hoje, talvez num outro momento, de pensar essa questão da declaração, de como as pessoas têm dificuldade de dizer, né, se é branca, se é preta. Ninguém vai dizer que é preto, porque, primeiro que a gente vai ver lá na frente, da própria diferenciação, de como foi ressignificada a ideia de negritude, né, porque até então ser negro não era bom. Ser negro era sinal de selvageria, de analfabetismo, de escravidão. Então, ser negro não era bom. Né? Então, as pessoas começaram a criar outras nomenclaturas para fugir dessa palavra negro. Né? E aí, nesse processo de miscigenação, o mestiço ele se torna o pardo, aquele que é miscigenado. Mas aí existe no Brasil, como a gente sabe, uma dificuldade em se declarar, né, pardo. Da pessoa saber, inclusive, se eu sou branco, o pardo nem eu. Branco demais para ser negro e escuro demais para ser preto. Né? Então, é bem complicado essa questão do parto, a gente vai ver num outro momento. Mas o IBGE diz o quê? Ele vai identificar, né, separar as categorias que a gente sabe, e o conjunto da população negra, gente, são termos que a gente, aqui na DIAD, nos procedimentos de identificação, ainda gera muita confusão, que as pessoas ainda não entendem, né? Preto, negro, pardo, né? Então, o negro é o conjunto da população preta e parda, tá certo? E aí a gente vai ter, segundo os dados do último censo do IBGE, 55,5% da população brasileira negra, que é o conjunto da população preta e parda, certo? E aí, de acordo com a análise amostral, né, a gente tem 42,8% dos brasileiros se declaram como brancos, 45,3% como pardos e 10,6% como pretos. Então, falando pretos e pardos, a gente tem uma grande maioria da população brasileira. E aí, quando a gente vai pensar nos povos indígenas, ciganos e outros grupos étnicos, né, de 1%, 0, alguma coisa por cento, como a gente vai ver. Tá certo? Então, a gente tem a nossa maioria da população negra. Os dados aí, ficou bem ruim, não dá para ver direito, eu acho, mas a gente consegue ver nesse quadro como que aumentou as autodeclarações nos 2 últimos censos. Pode falar, Tobias. Eu queria saber, eu consultaria até a Angélica aqui no primeiro momento, mas senão a gente faria meio improvisado mesmo, sei lá, fazer uma pesquisa rapidinha da autodeclaração aqui. Nós temos mais de 60 pessoas. Não sei se aqui tem, Angélica, alguma opção de enquete rápida. Se não, é só levantar a mão, né? Tem 61 pessoas aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui a enquete. Quem se declara, como as pessoas se autodeclaram?
pretas, pardas, brancas, indígenas. Eu vou procurar aqui o link. Angélica, se der certo, a gente só pede para levantar a mão. Dá certo levantando a mão e contabilizando? Pode ser, pode colocar aqui no chat. Pronto, deixa eu só perguntar aqui. Levantar a mão, Eu se vou dá procurar certo. aqui. Se der Eu certo. não consigo ver ninguém, assim, não consigo ver a tela quem tá, mas enfim. Que a gente. Levanta a mão quem diz que é negro, quem é branco. Levanta a mão aí quem se autodeclara uma pessoa negra, preta e parda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais 3. 6. Não mais ninguém? 71? 7. Mais alguém? Preta e parda. Quem que se considera negra? Tem gente na dúvida aí, entrando e saindo. Tem dúvida, né? Da questão do pardo já dá dúvida, né? Acho que a gente tem que fazer uma formação, Tobias, só sobre o pardo, viu? Eu acho que acabou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que o Hugo tá com dúvida, ele tá tirando e colocando. E o sobrenome dele é Moreno. Enfim, mais ninguém. Ó, então, quem é que se considera... Pronto, pode baixar a mão aí vocês, obrigado. Quem é que se considera branca? Uma pessoa branca. Pode baixar a Jéssica, que tinha levantado antes, a Arielle. Só deixa quem é branco, só quem se acha branco. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está em 18. O povo está em dúvida. O pessoal está em dúvida ainda. 19. Tá. Então pode baixar, pode retirar agora. E a última pergunta, né? Já então retirar. 19, né? Que se autodeclara pardo. Ou pardo. Gente, enquanto o pessoal está levantando, só para a gente fazer, né, puxar assim, um pouco a reflexão, viu, gente? A gente tem essa ideia de que o racismo, vai ver mais na frente, o racismo no Brasil ele é fenotípico, tá certo? São os critérios exteriores, externos, que vai definir quem é uma pessoa negra. Então, não é porque meu pai é negro, eu, particularmente, eu sou branca. Meu pai é negro e minha mãe é negra, mas eu não posso dizer que sou negra, porque minha leitura racial da mulher é branca. Pela miscigenação, eu clareei um pouquinho no processo de eugenia da minha família. Né, gente? Então, assim, não é porque seu pai é negro, meu pai é negro, minha mãe era indígena, não é isso. O que vale é você. Como você é lido socialmente, tá, gente? Aqui não bateu o dado, tá? Eu pedi pessoa negra, não bateu com a quantidade de pessoas pardas, que foram outras que não se autodeclararam como negras a priori, né? Mas aí é contigo. Licença, professor. Felizmente eu botei nas negras porque eu sou parda e parda é negro. Então, como eu faço parte, eu coloquei nas duas. Tá perfeito. Tinha que omitir na outra. Tá certo, é isso mesmo. É isso parda mesmo. É negro. É porque teve pessoas que não seguiram essa linha de raciocínio. Aí o dado era para ser igual, né? E o número não foi igual. Teve uma diferença. Porque existe essa problemática, né, do jeito que a professora Eliane falou, derivada da democracia racial, desse apagamento. Então, existe uma apropriação das pessoas brancas de se colocarem como pardas, porque elas não estão se assumindo como brancas. Logo, quando não se assume como branca, ela aciona aquele dispositivo de poder do silenciamento. Então, se ela não se considera branca, ela não tem responsabilidade em querer mudar esse cenário ou querer repensar o seu lugar dentro da sociedade. Então, cria-se uma certa zona de comodidade, de violência, de uma pessoa branca se autodeclarar-se parda, porque ela não traz para si a responsabilidade que lhe é devida, e, ao mesmo tempo, ela está apagando o protagonismo, exatamente, da pessoa negra, como a colega Ana Dark falou agora.
Então, a gente tem que ficar bem atento também a essas classificações que são derivadas tanto do IBGE quanto do Estatuto da Igualdade Racial, né? Pessoas pardas, segundo o movimento negro na década de 70, ela tem as mesmas características sociais, socioeconômicas do que as pessoas pretas. Então, aí é que está, né? Então, pessoas brancas estão em outro lugar. Bom, seguindo, gente, depois a gente vai abrir, né, para debate, vamos tentar seguir aqui, resumir esses slides aqui para a gente abrir para o debate, mas, enfim, só para, dentro desse processo multicultural, já que a gente está falando de preto, da formação do povo brasileiro, né, brancos, negros e indígenas, só para a gente ter um pouco uma ideia do último censo e como que está, né, o percentual da população indígena do país, né? Do último censo, a gente tem o quê? 0,83%. Da totalidade dos habitantes do Brasil. Imagine, um território indígena, né, de povos originários, de centenas, de milhares de povos. Hoje a gente tem pouco mais de 320 etnias no país, mas tivemos muito mais, várias foram exterminadas, muitas que nem soubemos, né, da existência. Enfim, quantos povos indígenas foram exterminados? Imagina um território todo de pessoas indígenas e hoje, né, a gente, depois de mais de 500 anos, a gente tem apenas pouco mais de 80%, 0,80%, 83%, 0,83%, menos de 1% da população indígena, né, no território brasileiro, só para a gente ter uma ideia, né? E desses 0,83%, mais da metade, né, vive na região da Amazônia Legal, na região norte, certo? No Rio Grande do Norte, só para a gente ter uma ideia, a gente tem 0,11% da população norte-rio-grandense indígena, muito pouco. Certo? Só para a gente ter uma ideia. Bom, e aí a gente vamos falar rapidamente. Talvez a gente não precise aprofundar muito hoje, porque amanhã vocês vão falar também, né, Tobias? De maneira mais conceitual do termo raça, né? A gente já falou um pouco, né, de como o termo raça ele foi ressignificado, certo? Então, raça, ele inicialmente foi criada a ideia de raça, foi a partir de uma perspectiva biológica, como a gente viu, certo? E aí a influência, né, das ciências da natureza, né, sobre as ciências humanas e sociais, né, o conceito de raça ele também vem para, como a gente viu, para justificar as diferenças entre os povos. Só que a gente já percebeu, a gente já viu que o conceito de raça, nessa perspectiva biológica, ela não se sustenta, certo? Mas o movimento negro no Brasil, a perspectiva, o conceito de raça, ele foi ressignificado por uma perspectiva sociopolítica, tá certo? Então, para um autor chamado Stuart Hall, por exemplo, raça é uma construção política e social. É a categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico de exploração e exclusão, ou seja, né, que seria o racismo. Então, como prática discursiva, o racismo tem uma lógica própria, enfim. É um autor que a gente indica para o Stuart Hall, tem tantos outros, mas, enfim, como a gente viu, a ideia de raça, o conceito de raça foi usado por muito tempo para justificar as diferenças sociais, né, e culturais entre os povos, né, que legitimavam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e biológicas. Ou seja, se uma questão que era da natureza e foi trazida para a perspectiva social. E aí, só para resumir, não vou ler tudo, mas a gente já viu também que essas primeiras perspectivas do termo raça, primeiro foi utilizado, né, nessa perspectiva botânica, da zoologia, para os animais, para as plantas, né, e depois, como a gente já viu, foi utilizado para distinguir seres humanos, distinguir e classificar os seres humanos, como a gente já viu, certo? Então, como a gente estava falando agora anteriormente, a ideia de raça ela está profundamente intrincada e, por vezes, até confundida, né, com as noções de descendência, de linhagem, raízes e origens, termos constituídos nas ciências da vida e ciências da natureza, que lançaram as bases para o entendimento social da noção da raça. Então, devido a essa influência de achar que raça, né, dentro da perspectiva, né, biológica, botânica, da zoologia, enfim, tem a gente traz para a gente também essa ideia de raça também com essas noções de linhagem, de origem, certo? Mas que a ideia de raça, atualmente, ela tem uma construção social, certo, gente? E aí, só resumidamente, como foi que surgiu, como foi que começaram a usar a ideia de raça para distinguir as pessoas também, né? O Munanga, ele vai falar, né, lá na França, né, no século XV, XVI, XVII, como eles começaram a usar a ideia de raça para distinguir a plebe, né, da realeza, né? E aí tinha, nesse sentido, a ideia da pureza do sangue, né? Que era a pureza que era transmitida pelo sangue. Então, quem não tem sangue real não é da realeza, obviamente.
Então, a partir dessa discussão, né, ainda no século XVII, foi que também influenciou se usar a ideia de raça para, né, fazer essa diferença, né, nessa classificação entre os grupos humanos, como a gente já viu, certo? Então, assim, para distinguir a nobreza e a plebe, não tem outro caminho senão estabelecer uma diferença morfobiológica, né, que legitimasse as relações de dominação, hierarquização e sujeição, né, dos sujeitos sobre as coletividades. Então, a realeza, né, a nobreza usava desse conceito, dessa ideia para dizer, olha, a gente tem sangue real, a gente tem sangue puro, né? Vocês, quem não tem sangue real, não sangue puro, não é, obviamente, capaz ou não é digno, né, da realeza, da dominação. Então, isso foi também quando o termo raça ele começa a fazer essas, né, trazer inicialmente essa justificativa da dominação de um grupo sobre o outro, tá certo? Deixa eu ver aqui mais. Bom, e aí a gente já falou um pouco sobre isso, sobre essa questão de classificação. Vou pular para a gente não perder muito tempo, mas a gente vai, né, dando sequência aqui, que a gente já falou sobre isso. A gente acaba, né? Bom, então a ideia de raça e racismo. Então a gente vai concluir o quê? Que a ideia de raça, ela esteve constantemente ligada a essa ideia de dominação de grupos considerados superiores, né, sobre outros considerados inferiores. Então, está intimamente associado à ocidentalização do mundo a partir do advento da expansão marítima colonial, como a gente viu, né, europeia, né? A ideia de raça, ela assim se constitui desde os anos 1500 como o mais potente instrumento de sujeição político, econômico e sociocultural de um grupo sobre o outro. E aí, bom, alguns desdobramentos, a gente já viu um pouco sobre essa questão. O Tobias também comentou, acho que amanhã, quando for falar da branquitude, a gente, né, vai falar melhor sobre como a raça branca, né, por estar geograficamente, socialmente, economicamente, né, localizada na Europa, como isso se deu, como isso se tornou, como tornou o homem branco, a raça branca, como a ideia de uma raça superior e civilizada, né? Então, nesse sentido, nesse processo de colonização, de expansão colonial, coube, como a gente falou, ao branco europeu a árdua tarefa de levar ao mundo um sentido de humanidade, né? De apontar os outros povos sobre suas incorretas formas de vida, suas limitações genéticas e psíquicas. Coube ao europeu a tarefa de guiar os povos do mundo a uma evolução e um progresso rumo às formas mais humanas de estabelecimento de vida social. Então, era nisso que os povos brancos acreditavam. Eles se acharam superiores, né, acreditavam ser superiores, porque eles tinham formas de vida, né, diferenciadas, né, numa ideia de progresso, né, ou na ideia de evolução. Eram povos mais evoluídos e, portanto, eles tinham essa obrigação de levar essa civilização para esses outros povos. Mas isso acabou justificando o quê? Justificando o próprio processo de colonização e de escravização dos povos, de dominação. O europeu, ele usa dessa ideia, dessa perspectiva, dessa ideologia para dominar e para colonizar, certo? Bom, e aí a gente precisa entender que na contemporaneidade a gente vai ter alguns desdobramentos para além da colonização, do processo de colonização e de escravização dos povos, né? Essas formulações científicas, né, do racismo científico, que vai dizer que a raça ela vai justificar uma dominação, ela vai ter muitas consequências, inclusive na contemporaneidade também, né? Porque foram argumentos que legitimaram e impulsionaram no século XX, por exemplo, a implantação de políticas raciais segregacionistas, como aquele que a gente já conhece muito bem, que é o apartheid na África do Sul, né? Devido à ideia de raça, baseada na ideia de raça superior e inferior, do branco sobre o negro, né? A gente tem um apartheid na África do Sul e a gente tem também, né, as ideologias do nacionalsocialismo que se materializaram no regime nazista e culminaram com o extermínio, né, todas as raças que não eram consideradas não eram a raça superior, a raça branca ariana, né? Enfim, a gente tem esses desdobramentos modernos também, né, sobre essa discussão de raça, né, da justificativa de raça. O termo negro, como a gente falou, ele foi ressignificado, né? Eu não sei se a gente já também fala hoje, deixa um pouco para mais, a gente tem um horário aqui, 5h15 e 14, 13 e 14. O termo negro, ele também foi ressignificado, porque, como eu falei, né, o termo negro, ele já dava a entender, já tem uma conotação pejorativa. Quando a gente fala de negro, a gente falava, no Brasil, a gente está falando especificamente, né, a gente falava de pessoas escravizadas, ou descendentes de escravos. Pessoas que eram consideradas inferior, que tinham costumes inferiores, né, que tinham faculdades mentais consideradas inferiores.
né? Ora, com o processo de, inclusive, no processo de imigração no Brasil, quando trouxeram os imigrantes para cá, para o Brasil, né? Para o processo de miscigenação e para a reconstrução da nação, já que não tinha mais o regime escravocrata, né? Eles acreditavam que os povos negros eles só serviam para ser escravizados. Se não fossem escravos, eles não tinham capacidade de trabalhar, né, num outro sistema capitalista, por exemplo. Né? Eles não tinham a capacidade mental, não tinham a capacidade de se adequar ao novo sistema capitalista que estava surgindo. Então, eles trouxeram os brancos europeus, por quê? Porque eram pessoas também, por mais que fossem imigrantes, agricultores, pessoas pobres, mas eram brancos. Portanto, eles já sabiam lidar, eles eram capazes de lidar com o novo sistema, né, econômico, socioeconômico que estava surgindo no país. Então, o povo negro sempre foi considerado como incapaz, certo? Que só serviam para serem escravos, né? Para serem dominados, tá certo? Então, assim, o termo negro, ele sempre teve essa conotação pejorativa e é o movimento negro que vai trazer essa nova ressignificação, certo? Então, principalmente na década de 30, começou a adquirir essa conotação positiva, né? Quando os primeiros etnógrafos, né, o Nina Rodrigues, Arthur Ramos, alguns etnógrafos estudando as religiões de matriz africana, estudando essa questão do povo negro, a ascensão do povo negro no Brasil, eles vão usar o termo negro, certo? No sentido de afro-brasileiro, né? Usar o termo negro para se referir a pessoas que têm descendência africana, certo? E, nesse sentido, esses autores vão utilizar a palavra negro, né, como referência à cultura africana, certo? A cultura dos negros, as componentes da cultura popular. Então, isso, ao longo dos anos, a partir do início do século passado, isso foi modificando a própria ideia da palavra negro, né? E que a gente sabe que ainda não é suficiente. Foi um pontapé, mas hoje, quando você falar coisa de negro, né? Todo um vocabulário que a gente tem racista voltado o que é de negro, o que é referente ao negro, ainda é considerado ruim. Então, palavras que usam o termo negro já ganham uma conotação ruim, né? Como, por exemplo, a ideia magia negra, né? Lista negra, tudo que é ruim está relacionado ao negro. Então, houve esse esforço de modificar o termo negro, né? Dentro da própria ciência, né? Bom, mas aí o termo vai ser, aí talvez se me quiser falar um pouco mais, né? Sobre os próprios movimentos sociais, né? Eles vão mudar, vão tentar lutar para ressignificar essa terminologia, né, de ressignificar a palavra negro, para que não tivesse mais esse sentido pejorativo, certo? E aí, nesse sentido que, como, né, a raça também, atrelada à raça negra, vai ser utilizada como um conceito carregado de história, certo? De memórias, né, de subalternização e pistas para restabelecer uma realidade, né, com novos sentidos sociais. Então, a palavra negro, a categoria raça, ela sai dessa conotação biológica, natural, naturalizante, biologizante, para uma categoria social. A raça vai ser utilizado para se referir ao povo negro, mas nessa demanda política, né, por suas reivindicações. Então, continua a se utilizar o termo raça negra, né, se ainda se utiliza, mas não mais com aquela conotação biológica, certo, que se usava antes. Tobias, quer comentar? Você está se coçando aí que eu estou vendo. Não, eu estava pensando... É que eu fiz um levantamento aqui de alguns questionamentos que ocorreram no chat. Aí eu estava pensando como é que a gente iria administrar o time para, inclusive, dialogar sobre esses questionamentos no chat e também para abrir para o público. Aí eu só estou na dúvida disso. Se você quer falar mais um pouquinho e a gente abre, ou já posso fazer os comentários aqui no chat? Deixa eu tentar terminar aqui, resumir aqui, ainda tem muita coisa para falar. Eu sabia que 2 horas era muito pouco, mas, enfim, não dá para discutir tudo, né? A gente está no termo negro, a gente iria falar um pouco de negritude e falar da questão da etnia. Talvez amanhã você e a Aline pudessem retomar a perspectiva do termo negro, né? De como o termo negro e a ideia de negritude ela foi ressignificada, né? Enfim, de falar do colorismo também, acho que vocês podem também falar amanhã. O que é que você acha, Tobias? Porque acho que se a gente for abrir, realmente não vai dar muito tempo, não. A gente pode falar do colorismo, tanto de pessoas negras quanto de pessoas brancas, que eu acho que vai ajudar bastante nas dúvidas que já surgiram aqui no chat. Perfeito. Se quiser puxar. Pronto, beleza. Então, assim, a gente já viu que essa questão o processo de miscigenação no país, né, essa tentativa de mudar a população brasileira deu-se
né, esse processo também de miscigenação. E o colorismo, ele é um conceito também utilizado por muitos autores para tentar explicar essas mudanças, essas nuances, essas tonalidades de pele no país, né? E aí a gente vai ver que a questão do racismo, nesse sentido, no Brasil e nos Estados Unidos, ela tem algumas diferenças, né? Nos Estados Unidos a gente vê, nos Estados Unidos, na África do Sul, no regime do apartheid, então a questão do ser negro lá ainda está relacionada a essa questão biológica também. Dizer, se você é filho de negro, você é negro, a sua herança vai falar mais alto, né? Um autor chamado Horácio Nogueira, ele vai falar racismo de marca e racismo de cor, né? E aqui no Brasil, o racismo, ele é, né, de cor, ele é fenotípico, e é aí fruto desse processo de miscigenação, a ideia de que você precisava clarear o tom de pele das pessoas para dar uma nova cara para o país, uma nova identidade, né? E é por isso que a gente tem hoje várias tonalidades, né? Pessoas de pele mais clara, pessoas de pele mais escura, que entra o debate do pardo, e aí a gente vai ver que no Brasil, essas pessoas que, a partir do momento que elas vão se clareando a pele pelo processo de miscigenação, elas ganham mais inserção social, elas ganham mais espaço. E as pessoas que têm a pele mais escura, elas continuam ainda sofrendo o racismo, né? Como a gente viu, ainda ligada à ideia da negritude, né? De que tudo que é do negro é que é ruim, o cabelo negro, a pele e todas as outras questões que a gente pode problematizar aqui. E aí no Brasil a gente tem essa ideia do colorismo, que é justamente, né, devido ao processo de miscigenação, que não foi também igualitário em todo o país, em todo o território brasileiro, a gente vai ter nuances diferentes. A gente vai ter regiões que tem pessoas que foram mais miscigenadas, né, que clarearam mais, e vai ter região que foram mais que continuaram escurecidas. Então, isso que eles se chamam de colorismo, né, que seria, né, o racismo brasileiro está pautado nessa questão da cor, do fenótipo, do colorismo, né? Independente das considerações biológicas, o racismo brasileiro ele é exercido em função da cor, numa gradação cromática. Quanto mais próximo da pele branca, menor é a discriminação que a pessoa vai sofrer. É a passabilidade que Tobias costuma, né, falar muito. As pessoas pardas, quanto mais claras a pele, quanto mais clareadas foram a pele, elas têm mais passabilidade dentro da sociedade, mais inserção social, já que o negro é sempre o sinônimo do que é ruim. E a gente tem uma imagem aí, né, várias tonalidades de pele negra, né, que é a discussão do pardo que a gente viu. E aí a gente tem, nesse processo de miscigenação, é engraçado que existem vários termos. Surgiu ao longo dos anos muitos termos para se referir às pessoas que são miscigenadas, que nem é preta, que nem é branca, né? Então aí tem vários exemplos de apelidos, de termos utilizados para chamar as pessoas, mas nunca ser chamadas de negras. Chamava de tudo, mas nunca de negra. Você é acastanhada, é agalegada, é queimada, é morena, cor de chocolate, né, puxado para branco, quase negro, mas a pessoa nunca é negra. Por quê? Porque ser chamado de negro ainda é, né, sempre foi e ainda é, né, algo pejorativo, algo ruim, né? E aí, bom, tudo isso fruto do processo da nossa miscigenação, que a gente já viu também. Tobias, você quer falar nessa parte que eles estão colocando? Eu não consigo ver nada assim do que está no chat, se você quiser comentar, para a gente discutir aqui, depois eu entro na parte da etnia. Tá, eu poderia fazer alguns comentários breves aqui, para não perder o fio da meada que você estava trazendo sobre o que é raça. Eu não consigo ver o chat. Tá. Eu já separei aqui alguns comentários. No momento que a gente estava fazendo aquela, entre aspas, enquete, algumas pessoas começaram a se manifestar no chat, e eu separei algumas aqui. Teve algumas pessoas se colocando, né, com pessoas brancas, outras não, sou pessoa parda e tal. E surgiram dúvidas, né? Tipo assim, eu não consigo me classificar, né? Felipe Silva colocou. Neste caso, assim, é muito simples, assim, é rápido, né, de resolver essa questão. O benefício da dúvida dificilmente vai chegar numa pessoa negra, né? Uma pessoa negra, ela não vai ter dúvida que ela é negra. Nunca vai ter. Ela sabe que ela é negra, ela sabe por que ela passa. Se existe o lugar da dúvida, se paira no ar alguma não certeza de onde você se localiza, teoricamente, eu não conheço Felipe, teoricamente, possivelmente, ele vai ser lido uma pessoa socialmente como uma pessoa branca. Independentemente, lógico, das suas ascendências, que, como a professora Eliane acabou de falar, no Brasil,
a questão racial ela é conectada diretamente com a questão fenótipica, principalmente o cabelo. As pessoas negras, quando chegavam aqui, antes de chegar, na verdade, né, elas tinham todo o seu cabelo raspado. Em África, o corte de cabelo, o tamanho do cabelo, o penteado do cabelo, a amarração do cabelo, ela falava da sua religião, do seu local, o seu status, enfim. Tinha vários sistemas de linguagem somente a partir do cabelo. Então, logo, o cabelo no Brasil ele passa a ser um demarcador fundamental para entender o que se uma pessoa é negra ou não. Se ela é lida a priori como uma pessoa negra ou não. Então, é um dos marcadores e é um dos principais marcadores que nós temos, assim, dada a característica da racialização do Brasil. Então, Felipe, se você não consegue se classificar, você tem o benefício da dúvida. Se você tem o benefício da dúvida, logo eu acredito que você não passou por umas situações de racismo. Logo, deduzo que você seja uma pessoa branca, porque você tem esse benefício da dúvida. Outros comentários aqui, tem a professora Ana Nera, ela fez 3 comentários. Se quiser falar, professora, fica à vontade, tá? A cor não determina o que corre pelas veias. Karina Machado concorda, verdade. Depois ela respondeu que a autodeclaração, isso é muito subjetivo. E também falou, eu sou branca com avô paterno negro. Como eu me classifico como branca, então? Pronto. Aí eu vou fazer um comentário aqui rapidamente da professora Ana Nery. Se quiser falar, professora, fica à vontade. Mas o que dá para perceber aqui, vamos lá, fala por fala. A cor não determina o que corre pelas veias. A gente está falando de elementos biológicos, né? No Brasil, eu falei agora há pouco, o cabelo é uma marca, é um marcador muito decisivo para quem vai olhar e quem vai excluir automaticamente. Então, dreads, né, black, então cabelo crespo, né, feito meu, assim. Ele é um marcador muito decisivo nesse elemento. Então, se eu estou falando de cabelo, estou falando de pele, logicamente, eu estou falando de uma marcação social, não de uma marcação biológica. Logo, o argumento do sangue, ele é um argumento que é derivado exatamente da época da colonização, em que se buscava uma distinção a partir de um sangue, né? Assim, teoricamente, né? Eu tenho sangue, eu sou humano, aquela pessoa não é humana. Então, este argumento, ele não está observando, a priori, a questão das marcações fenótipicas, né? Dos marcadores fenótipicos. Logicamente que o sangue é vermelho, logicamente que só existe uma raça humana, logicamente. Isso é biológico. Mas a gente não está falando da questão da biologia, a gente está falando da sociologia, da sociedade, de você entrar dentro de uma instituição, de você ser seguido dentro do shopping, ou então você se deparar com cenas como essa que estão aí dispostas no slide agora, como a fala do Diogo Mainardi, que ele acredita que para acabar acabar o racismo. Para acabar o racismo é acabar a política de cotas. Ou seja, ele está invertendo os polos, né? Existem cotas porque existe racismo. Não existe racismo porque existe cotas. É uma inversão argumentativa que não se sustenta. Então, quando a gente está falando fenótipico, tirando a questão do sangue, a gente está tentando enfrentar exatamente tipo de argumentos feito esse. Como essa segunda fotografia, bala da PM só mata preto. Isso é comum. Bala perdida sempre encontra um corpo preto, né? Você não vai ver uma bala perdida no Nova Betânia aqui, ou nem vai ver no Leblon, né? Porque ela tem um lugar para sair. E se ela tem um lugar para sair, logicamente que ela tem um lugar para chegar. E tem outro comentário sim, colocando como isso é muito subjetivo. A priori, existe uma subjetividade, mas a sociedade ela não funciona com essa subjetividade. Se você olhar para essas fotos aí, você não vai ver tudo, menos 2 coisas. Você não vai ver biológico e nem você vai ver subjetividade. Você vai ver explícito, você vai ver objetividade. Então, o policial encosta a mão numa pessoa negra, mas não encosta numa pessoa branca. A bala da PM só encontra um corpo negro e uma bala perdida só encontra uma pele alvo.
não a pele alva. Então, isso são recortes que a raça nos traz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tobias, só para complementar o que você está falando, que historicamente, como a gente viu, como o povo negro foi tratado, inicialmente como escravizado, após liberto, eles foram marginalizados, entendeu? Então, o povo negro, as pessoas negras, as pessoas descendentes de pessoas negras, eram sempre mal vistas na sociedade, entendeu? Então, para a gente pensar de uma maneira prática, se tinha uma vaga de emprego, uma pessoa branca, uma pessoa negra, obviamente a pessoa branca ela ia ser, né, contratada, a pessoa negra não, por quê? Porque o negro não é bem visto socialmente. Claro que isso ao longo dos anos tem mudado, muita coisa tem mudado, mas a gente não pode negar que o racismo ainda existe e ele é muito latente, né? E aí, para além de questões econômicas, a pessoa negra, por mais que ela ascenda socialmente, ela tenha dinheiro, ela fique rica, ela não vai deixar de sofrer racismo. O jogador de futebol, ele é riquíssimo, né? Mas ele está sofrendo racismo lá no campo com pessoas brancas, sendo chamado de macaco, né? Uma pessoa negra, como o Tobias deu o exemplo, uma pessoa negra entra no shopping, ele vai ser, né, sempre observado pela segurança, perseguido. Por quê? Porque é sempre uma pessoa suspeita, né? Mas uma pessoa branca, não. Então, o colega meu, ele disse o seguinte, você quer saber identificar o que é uma pessoa negra? É garçom, policial e porteiro. Então, o garçom, ele sempre vai tratar melhor a pessoa branca, porque a pessoa branca, né, enfim, subtende do nosso imaginário, de toda essa construção histórica da nossa sociedade, que uma pessoa branca é uma pessoa digna, uma pessoa, né, civilizada, e o negro é sempre, né, subalternizado, né, é sempre o marginal, é sempre o suspeito. No baculejo, tem um grupo de jovens brancos, dificilmente o policial vai chegar, né, achando que eles são suspeitos de um roubo que acabou de acontecer, né? Ele não vai chegar lá fazendo baculejo no monte de um grupo de pessoas brancas. Mas se for um grupo de pessoas negras, ele vai ser sempre suspeito. Por quê? Porque o negro ele foi sempre sinal de marginalização na sociedade. Né? Então, assim, tem essas questões que a gente tem que levar em consideração. Complementando aqui, Eliane. Pronto, Cláudia colocou agora no chat, eu ia até trazer uma fala dela anterior. Mas ela colocou aqui, ó, Cláudia Medeiros. Nunca fui seguida em supermercados, nem farmácia, etc. Por outro lado, tenho amigos pretos que sempre passam por essa humilhação. Logo, ela é lida como branca, né? Então, não tem como. Isso aqui é um marcador social decisivo. Né? Tobias, não me permita. Eu sou filha de pais negros, tenho 2 irmãs negras. Eu nunca passei na escola que minhas irmãs passaram, de ter certas piadinhas. Por quê? Porque minha pele é mais clara. Em tese, a minha leitura racial da mulher branca. Eu nunca sofri racismo, eu nunca sofri apelidos, brincadeiras ou discriminação que minhas irmãs sofreram. Então, o fato de eu ter a pele mais clara sempre me deu uma passabilidade dentro da lógica da estrutura do homem, da pessoa branca. Teve um episódio que ocorreu comigo, que eu vou ilustrar exatamente essa segunda parte que eu vou comentar, que é a fala de Cláudia também. Aconteceu o seguinte, eu estava viajando, estava numa ilha, numa floresta, para chegar lá tinha que pegar um barco e para voltar tinha que pegar o último barco que só passava aquela hora. Se não pegasse, você ficava literalmente ilhado. No momento que eu estava, tinham pouquíssimas pessoas, mas existiam 2 homens negros, tá? Eles estavam se drogando, estavam muito mal, assim, estava situação de rua assim, bem delicada. E eu fiquei tomando cerveja e eles ficaram lá no chão. Quando eu fui ao banheiro, perto, pegar o último barco, um deles não conseguiu se levantar. Então ele pediu ajuda a mim. Mas ele chegou assim para mim e falou o seguinte: Ei, Playboy, ei, é você mesmo, Playboy, me ajuda aqui. Então, assim, eu, em Mossoró, eu sou lido com várias outras coisas. Eu sou lido, você não é daqui, você é músico, você é isso, você é aquilo, mas nunca me chamaram de Playboy. Está longe de utilizar traços, signos, que aqui eu possa ser lido como Playboy. Né? Porque eu tenho dread, piercing, né? Eu tenho um cabelo assim, roupa. Então, eu tenho marcações que eu não tenho como ser lido como Playboy. Eu posso ser lido dentro de uma outra classe social a partir dos meus signos. Mas como Playboy, não. Mas lá, nessa minha experiência que eu passei, pelos meus signos, o óculos, estava fazendo turismo, sentado numa barraca tomando cerveja na beira de um rio, logo, eu tenho uma classe social muito distinta daqueles 2 ali. Logo, eu fui lido como Playboy. Logo, eu fui lido como quase branco para eles. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que o étnico-racial é sempre
em relação, é relacional. Ela não existe por si só, ela só existe a partir de uma relação com o outro, com a outra pessoa. Então, quando alguém colocou aqui, foi Cláudia, né? Eu tenho um questionamento sobre isso, porque eu sou branca no Brasil, como ela colocou aqui, né? Mas em outros países, como nos Estados Unidos, eu sou latina, exatamente. Eu acho que o pior lugar do mundo para você ser branca é no Brasil, né? Porque quando você sai do Brasil, você não é branca em lugar algum, porque na Europa você vai falar português, então é uma língua menor, né? Dentro do panteão de línguas e idiomas europeus, do poder econômico e simbólico, e você também não é branca nos Estados Unidos, né? Então, porque é uma questão relacional. Então, porque eu sou lido como uma pessoa latina lá, então eu sou latino aqui, logo eu não sou branco, não se aplica. Então, eu lá na ilha, eu só posso ter sido lido como playboy, mas eu andando aqui em Mossoró, eu sou parado direto nas blitz policiais e algumas vezes de maneira agressiva. Logo, é uma questão relacional. Pois não, Eliane? Também porque essa questão de ser latino no Brasil, lá você não é branco, porque tem a ver, como a gente viu, essa questão de raça está estruturalmente, né, relacionada à questão econômica e da questão de poder. Então, a gente é latino, logo a gente é inferior aos americanos. Somos uma raça ou um grupo inferior, no sentido da dominação. Eles são os dominantes. Então, não tem como você fazer uma leitura racial na sociedade sem estar atrelada a essa relação de poder, tá certo? E aí o Silvio Almeida, ele fala muito isso na ideia do racismo estrutural dele. Então, o racismo ele é estrutural porque ele está totalmente atrelado à questão econômica, né? A questão do poder, a questão, né? Então, não tem como você fazer uma discussão de raça sem atrelar essa discussão de poder, tá certo? Então, assim, a gente aqui, eu sou branca, mas eu sou latina, né? Eu vou sofrer discriminação, mas não vou sofrer racismo. Por isso a gente fez questão de atentar. Racismo é uma coisa, discriminação é outra. Eu vou sofrer discriminação porque eu sou latina, porque eu não sou norte-americana. Eu vou sofrer discriminação porque eu sou pobre, mas racismo tem que estar relacionado à raça. Racismo eu sofro pela minha condição racial, pela cor da minha pele, pela textura do meu cabelo, pelo fenótipo do meu nariz, da minha boca. Racismo eu sofro por isso, tá certo? Agora, discriminação qualquer pessoa sofre. Por isso que foi interessante essa fala inicial da professora Eliane em distinguir preconceito, discriminação e racismo, né? Então, quem lá do lado de fora, né, a gente muitas vezes não vai sofrer o racismo, apesar que possa passar pela raça também. Então, é meio complexo. Mas o que a gente está levando em consideração aqui no Brasil é que existimos dentro de uma sociedade que não existe uma lei ipsis literis dizendo que pessoas negras podem ou não podem circular em determinados espaços, mas socialmente ela é toda estruturada dessa forma, né? Com essa pergunta que eu fiz básica aqui no chat, só 7 pessoas disseram que eram negras. 7, de 61. Então, como é que a gente explica isso se a população negra é mais de 50%? A gente explica isso porque isso é decorrente de toda uma estrutura que afasta determinadas pessoas de ter oportunidades ao ensino, à ascensão social, e é para isso que servem as cotas. Mas eu queria destacar agora, assim, queria ler, na verdade, pedir licença a Carmen, que ela fez uma fala bem interessante aqui, que eu gostaria, inclusive, de compartilhar. Ela colocou da seguinte forma: Carmen Souza. Tem sido maravilhoso participar dessa formação. Sou Carmen Souza, técnica administrativa e pessoa negra. Sempre me identifiquei desta forma, embora nem sempre tenha sido fácil. Realmente, concordo contigo, não é fácil. Até você se assumir, tem que comer um bocadinho de feijão. Durante muito tempo, ouvi comentários como, abre aspas, você não é negra, é morena, é cor de canela, fecha aspas. Entre outros que tentavam suavizar ou negar minha identidade. Um marco importante na minha trajetória foi a participação na exposição Negros e Lindos, que é aquela exposição de fotografias da professora Ivonete que estava à frente. A partir dali, passei a me reconhecer com mais segurança. Hoje, eu posso falar abertamente sobre a minha identidade e é muito gratificante perceber que cada vez mais pessoas estão dispostas a refletir e dialogar sobre esse tema tão importante. Por isso que a gente tem que falar. Lembra que eu coloquei lá no início? Por que debater esse assunto? Porque exatamente você vai se colocar, é o chamamento à responsabilidade e o chamamento ao desconforto para você saber se classificar, se autodeclarar, entender qual o lugar que você ocupa na sociedade e, a partir daí, tomar a responsabilidade para si, para tomar algumas ações. Porque sem ação, a gente também não vai para canto nenhum, né? Sem ação, a gente fica... né, na abstração, tem que agir para
para modificar minimamente esse quadro. E esse encontro que nós estamos fazendo aqui dentro da UERN, ele é fundamental para isso. Vocês são servidores públicos, estão a serviço do Estado do Rio Grande do Norte, logo na sociedade brasileira, e a gente tem que fazer esse exercício, esse esforço de sair da nossa zona de conforto e para esses confrontos, né? Por último, aí, antes que eu passe para você, Eliane, a professora Ana Nery colocou mais uma vez aqui, deixa eu ler aqui. Uma pessoa que se autodeclara branca, conhecendo sua genética negra, não está fugindo da discriminação? Ela está perguntando. A cor da pele não pode determinar nossa raça unicamente. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa que se autodeclara branca, ela sabe da sua genética negra, ela não está fugindo da sua discriminação. Não, não tem como fugir, porque não, ela se autodeclara. Mas se ela é uma pessoa branca, me ajuda aí, gente. Boa tarde. Posso explicar? Sim, por favor, Ana. Então, eu digo o seguinte, como eu já falei anteriormente, eu sou branca, certo? É até difícil essa classificação na minha cabeça, mas enfim. Eu tenho um avô paterno negro. Como eu, conhecendo minha genética, posso me autodeclarar negra? Branca, desculpe. Uma pessoa que faz isso não está fugindo da discriminação que nós conhecemos e sabemos que existe? Essa é a minha pergunta. Não tem como separar o biológico, o genético do fenótipo. Nós estamos constituídos pelos dois. Então, assim, eu não vejo como separar as coisas. Tá. Eu sou branca, mas eu tenho um avô negro. Aí, por, sei lá, cargas d'água, houve uma miscigenação, eu nasci assim com essa cor. Mas eu não sou branca. Tá. Eu posso... sou branca. Desculpa, Ana, não sabia que você tinha terminado. Pode terminar. Já terminei, professor. Obrigada. Tá. Deixa eu fazer só um comentário rápido, assim, a partir do que você colocou, aí eu passo para a professora Eliane fazer o complemento. Não sei quem aqui teve a oportunidade de fazer o mapeamento genético. Né? Eu fiz. Meu mapeamento genético, exatamente a partir dessa sua provocação, Ana, eu tenho 72% de gene europeu. 72%. Desses 72%, 50% dele é da Península Ibérica. Além dos 72%, eu tenho judeus, tenho ascendência também no leste europeu, e 72% do meu mapeamento genético, apenas 18% é africano e 3% é do Oriente Médio. O que eu quero dizer com isso? Que eu não tenho 72% de aparência física europeia. Que olhar para mim não vai... Se eu andar em Portugal, eu acho que eu não vou ser confundido com portugueses, muito menos eu vou ser confundido com espanhol. E eu tenho 72% de genética europeia. Tá? Então, o que a gente está falando aqui são marcações sociais que a gente passa dentro da sociedade. E, só para complementar, um outro dado científico interessante é o seguinte. Tem uma colega minha do departamento que ela fez esse mesmo mapeamento genético. Ela tem a pele do tom da minha pele, só que ela tem um cabelo liso, nariz afilado e boca fina. E ela tem 50% de ascendência africana. Só que, socialmente, eu sou lido mais negro, entre aspas, do que ela. O que isso quer dizer, Ana Nery? Significa que menos de 0,1% da sua genética ela vai dialogar com o seu fenótipo. Então, a gente não tem como associar o fenótipo com a genética nesse sentido. Porque se eu fosse associar, eu andaria tranquilamente na Espanha, não sofreria nada. Eu seria o ibérico, o espanhol, logo que eu tenho 72% de genética europeia. E não é assim que funciona. No Brasil, não é assim que funciona. Nas nossas instituições, não é assim que funciona, nem na nossa sala de aula, com professores e alunos, nem com os servidores. Né? Quer falar alguma coisa, professora Helena? Eu gostaria só de fazer uma complementação. Pois a sociedade, ela nos coloca dentro de caixinhas, né? Então, são várias caixinhas. A sociedade classifica realmente as pessoas pelo fenótipo, mas nós, o que nós sentimos, como nós nos vimos, não depende da classificação da sociedade. Então, é por isso que eu digo, eu, socialmente branca, não me considero branca. Então, alguém já disse, eu não consigo me classificar. Eu também não. Porque é impossível eu dizer que sou uma pessoa branca.
posso até dizer, mas não sinto. Então, a forma como nós nos sentimos e conhecemos a nossa vida independe de qualquer classificação que a sociedade coloque. Essa é a minha colocação, entende? Entendi. Mas eu só complementar, tá? Em cima exatamente também dessa sua fala, tem outro dado curioso que vem a partir da fenomenologia da hermenêutica, que é a seguinte. Se eu sou uma pessoa simpática, vamos lá, eu trabalho na Diade, né? Então eu lido diariamente com Eliane, com Tassiane, com Adriele e com Lidiane. Se elas vão me entender, se eu digo aqui para vocês que eu sou uma pessoa simpática, é porque eu ouvi isso de algum lugar. Eu não vou dizer que eu sou simpático dentro de uma ilha, né? Então, a mesma coisa é se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa doce, se eu sou uma pessoa amorosa. Isso só existe a partir de relação, né? É uma questão de relacional. Então, mesmo que eu ache que eu sou uma pessoa extremamente, digamos assim, violenta, entre aspas, lógico, né? Se os meus parceiros, os meus colegas de trabalho me leem como uma pessoa simpática, logo, eu sou uma pessoa simpática, porque é a minha leitura social. O que eu estou falando aqui é de leitura social. A sua autodeclaração, a sua que eu estou falando, a nossa, né? A sua autodeclaração, ela é condizente com aquilo que você é lido socialmente, porque nós não conseguimos ter atributos das nossas subjetividades de uma maneira isolada, porque a questão racial é uma questão relacional, ela não existe por si só. Por isso que eu citei o exemplo na ilha, que eu fui lido como playboy, por isso que eu citei o exemplo de que eu sou lido como uma pessoa negra, porque a gente é lido socialmente a partir disso. E esse é o nosso papel. Se a gente está numa instituição pública, enquanto servidor e servidora pública, a gente está dando exatamente com esses elementos relacionais, né? Professora Eliane? Não, é só para complementar o seguinte, é que a gente precisa realmente entender que quando a gente fala de racismo à brasileira, né, que o racismo, ele, como a gente viu ao longo da história, ele se desenvolve de várias maneiras, mas sempre pautado numa perspectiva de dominação de grupos que foram considerados superiores e outros inferiores, inferiorizados, certo? E assim, dizer que o racismo, só sofre racismo quem sofre algum tipo de discriminação. O racismo está relacionado... Eu queria perguntar à professora Ana Nery se ela, certo, ok, ela não se considera negra, porque ela tem pais negros. Mas eu queria, enfim, se ela já sofreu algum tipo de discriminação devido a acreditar questões raciais. Por exemplo, o pai dela é negro, a mãe é negra. Mas se ela já sofreu algum tipo de discriminação por causa do seu cabelo, por causa da sua cor de pele, por causa do seu nariz. Então, o que é que a gente está querendo dizer? Que o racismo no Brasil, as pessoas que sofrem racismo são pessoas que trazem essas características. Então, como eu acabei de dar o meu exemplo, meu pai e minha mãe é negra, minhas irmãs são negras. Eu não trouxe características negras, fenotípicas negras. Eu nunca sofri o que elas sofrem. Então, eu poderia dizer, não, eu sou negra, porque eu sou de uma família toda de negra. Entendeu? Mas como eu não tive pouca melanina, eu nunca sofri o que elas sofreram. Infelizmente, no Brasil, o racismo ele se dá a partir de características visuais, fenotípicas. Né? A leitura racial é dada dessa maneira. As pessoas negras, elas sofrem racismo, elas sofrem discriminação negativa por causa do seu tom de pele, que é mais escuro, por causa do seu cabelo, por causa do seu nariz, por causa de vários elementos que é o que é avaliado quando a gente fala de racismo no Brasil. No outro lugar, nos Estados Unidos, por exemplo, você é considerada negra também, porque se você é filha de pais negros, você pode ser branca como for, você vai ser considerada negra, porque geneticamente você é negra. Mas na realidade do Brasil, não é assim. A nossa realidade é muito específica. Né? Por isso o Brasil foi considerado esse laboratório racial. E tudo isso se deu por causa desse processo de miscigenação. A partir do momento que se misturou, por que se misturou? Por que essa política de miscigenação no Brasil? Por que se pretenderam clarear a cor da população brasileira? Entendeu? Por qual motivo? Porque sempre foi ruim, né, ter pessoas, um montante de pessoas negras, né, na perspectiva do Brasil. Então, racismo, só quem sofre racismo é pessoas que trazem todo esse conjunto de elementos que sofrem algum tipo de discriminação ou de exclusão social em detrimento da sua cor, do seu cabelo. Então, por mais que a gente se considere, não, eu sou
enfim, pela minha ancestralidade, né? Eu sou uma mulher negra, então eu valorizo, eu respeito, eu não sou racista, enfim, todas as questões. Mas a leitura racial vai ser sempre essa. Um policial, ele não vai achar uma pessoa negra suspeita, não é por causa da roupa, não é por causa da tonalidade da pele, por causa do fenótipo mesmo. No Brasil é assim. Então, por mais que, não é que a sociedade coloca a gente em caixinhas, mas no caso do racismo é muito mais complexas, são muito mais complexas essas caixinhas, sabe? É discriminação social mesmo, é exclusão social mesmo, que o povo negro sempre sofreu ao longo da nossa história. A gente não pode negar isso. Com certeza, não pode negar e não pode aceitar. Tobias, quer falar mais uma coisa? Acho que teve um outro comentário aí no chat. Eu estava procurando aqui exatamente agora no chat, mas é mais a assinatura. E assim, gente, também eu tinha trazido aqui, é muita coisa, como eu disse, 2 horas é pouco tempo, o ideal é que fosse uma formação contínua, e aí eu já deixo, amanhã a gente vai ter um outro momento, e eu já deixo com a Progep, para todo mundo que está aqui, se tiver interesse, a gente dá uma continuidade mais na frente, noutra etapa dessa formação, aprofundar mais algumas questões e trabalhar também a perspectiva que eu tinha trazido aqui, mas não vai dar tempo, que é a perspectiva da etnicidade, né? Esse debate do étnico-racial. Né? A categoria raça, que depois vai ser aliada ao conceito, à ideia de etnicidade, né? do étnico, que está mais relacionada à questão da cultura, da ancestralidade, né? E a raça mais relacionada à questão, né, fenotípica. Então, um debate que também merece mais um aprofundamento, que a gente pode, em outro momento, também discutir. Né? A gente hoje está falando da perspectiva do povo negro especificamente, mas depois a gente pode ter um momento falando sobre, para entender um pouco das questões mais voltadas para a etnicidade, para os povos indígenas, enfim, como isso tem se relacionado também nessa relação do étnico e do racial, como isso veio, de certa forma, amenizar algumas tensões, que a carga mais tensional que a palavra raça carrega, né? Devido a todas as questões que a gente viu. E o étnico, por si só, por mais que tenha sido trazido essa conceituação do étnico para amenizar, digamos assim, as tensões que trazem o termo raça, por si só o termo étnico ele não dava conta no nosso contexto brasileiro, contexto cultural brasileiro. Então, o termo étnico-racial ele está sendo utilizado tentando amenizar essas nuances, né, e trazendo essa correlação da raça, da cultura, da trajetória, da ancestralidade, né, nessa perspectiva. Então, outro debate que a gente poderia, sei lá, em outra oportunidade, que realmente não vai dar tempo. Amanhã, acredito, Tobias e Aline vai trazer questões mais aprofundadas sobre essa questão da branquitude, que eu acho que essas dúvidas deixam na mesa a professora Ana Nery, eu acho que amanhã vai ser muito melhor explorado. Hoje a ideia era trazer essa coisa mais geral, mais histórica, antropológica, conceitual, de como que se deram, quando que começou na história da humanidade essa distinção, né, social, distinção racial das pessoas pela perspectiva da diferença, né, e de como isso se projetou aqui no Brasil. Eu acho que amanhã, na discussão de amanhã, vai ter um momento de mais reflexão sobre essa questão da branquitude, de quem é branco, de quem não é, essa perspectiva. Hoje foi mais essa coisa mais generalista, digamos assim, né, sem aprofundar muito, infelizmente, com pouco tempo, mas que, particularmente, eu gostaria de dizer a todo mundo que quem não tem nenhum tipo de curso de formação, que possa, né, buscar, porque não é uma questão que você vai resolver agora, você precisa ter leitura, você precisa, né, ter conhecimento de fato, não é o que a gente vai entender, compreender em 2 horas. Então, assim, os questionamentos da professora Ana Nery são legítimos, né, da Carmen, todo mundo que está colocando no chat são legítimos, porque a questão racial é muito complexa para a gente limitar em 2 horas, em 2 encontros, hoje e amanhã. Mas, enfim, é isso, Tobias. Eu acho que, para encerrar minha fala, antes de passar para você, Angélica, eu queria agradecer a participação, né, os questionamentos e tal. Foi um primeiro momento para a gente dialogar, trazer à tona alguns tópicos. E assim, também foi algo desafiador, tanto para a professora Liane quanto para mim, porque a gente não sabia qual público a gente ia ter. A gente não sabe, né? Não acompanhou. São pessoas também novas, a gente não teve uma ideia. Então, se viu também como um laboratório nosso, enquanto proponente de mediar esse diálogo, que a gente, com certeza, vai tirar daqui muitos aprendizados para a gente ir ajustando nos próximos encontros. Por fim, eu acho que antes de
da gente encerrar, eu acho que eu convido vocês a fazer o seguinte, tá? Olhem de hoje para amanhã, principalmente que eu for participar amanhã, olhem para as redes sociais de vocês, olhem para o círculo de vocês, façam um mapeamento, assim, quantas pessoas negras existem no seu Instagram, quantos artistas negros você segue, quantos músicos, artistas, cantores negros e negras vocês acompanham. Quantos professores negros vocês tiveram na vida? Quantos professores negros e negras vocês já tiveram na vida? Se vocês são capazes agora de citar o nome de 3 atrizes negras brasileiras ou 3 norte-americanas, estadunidenses, de cinema de Hollywood, façam esse exercício que, a partir desse mapeamento, você vai ter minimamente um raio-x de como você se localiza nessa questão quando a gente se reflete, pensa em elementos raciais, né? A partir do fenótipo, né? Porque se eu estou chamando vocês para a responsabilidade e para o desconforto, entre outras coisas, ele passa também por essa mudança de um olhar e de atitude, né? De atitude perante a sua própria vida pessoal, sua vida social, enquanto também nas suas redes sociais, né? Que integram também a nossa rotina. É isso, muito obrigado, tá, pela atenção de vocês, espero que vocês retornem amanhã também, que amanhã a professora Aline vai nos brindar com a parte da pesquisa do doutorado dela e suas observações empíricas. Obrigado. Se vocês não sabiam como é que era o público, né, vocês conduziram assim brilhantemente, né? A gente vê pela quantidade de pessoas, né? Nós que estamos aqui sempre acompanhando essas capacitações, né? Um público considerável, né? Assim, quantitativo, a interação, né? Inclusive até o pessoal tem vergonha de abrir, né, o microfone e, enfim, uma temática, realmente um laboratório, um diagnóstico, ou seja, há o interesse, a vontade de saber mais, né? Enfim, muito relevante as pontuações, né? Quando a professora Eliana iniciou na história da humanidade no Brasil, a descoberta do outro, né? A ideia de raça, a diferença, né? Muito importante essa questão do conhecimento sobre a diferença da discriminação, do preconceito e do racismo, né? Alguns exemplos aqui, né? O Laboratório Racial Brasileiro, a população brasileira, todas as pontuações muito relevantes, foi muito compreensível todas as falas, né? Um diálogo muito importante, né? Para o conhecimento, para a ação, com muitas interações, né? Dúvidas, questionamentos, né? Procurando, desejando entender melhor, depoimentos aí, Carmen, né? E que bom que amanhã nós iremos continuar e já vemos aí a necessidade de continuar dialogando, né? Sobre letramento racial. Eu agradeço mais uma vez, professora Eliana, professor Tobias, e amanhã estaremos novamente, né, por aqui, né, agradeço a quem está participando, né, por dedicar este tempo, né, diálogo né, da presença, né? Algumas pessoas não estavam conseguindo, alguns já enviaram por e-mail, já deu certo a presença aqui. O link da avaliação, o link do canal de capacitação, essa capacitação ficará disponível para vocês. Vocês vão receber também um link desta gravação posteriormente, quando for baixado no YouTube. Acredito que amanhã vocês já estão recebendo. E estão todos convidados para amanhã, darmos continuidade, professora Aline, professor Tobias, né? E agradecer uma vez a todos. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.